Muito bem, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, você está no Fala Pra Camões e hoje a gente vai fazer um vídeo de ranqueamento, digamos assim, das obras da Unicamp 2026 entre fácil, médio e difícil. Não vou ficar enrolando muito, criando categorias aqui não, porque a questão toda é essa mesmo, né? Fácil, médio ou difícil. Alguns dos livros que eu acho mais problemáticos da lista da Unicamp vão sair para o ano que vem, graças a Deus, né? E ela vai melhorando aí ao longo dos outros anos. Eu tenho algumas escolhas aqui que eu acho bastante equivocadas, eu não gosto muito dessa lista, comentei isso no Instagram, né, em alguns momentos já, mas enfim, vou falar um pouquinho sobre cada um, mas classificar, pensando em você vestibulando, se esse livro vai ser um livro de leitura fácil, médio ou difícil para o vestibulando, tá? Porque às vezes o livro, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, é um livro difícil? Não é um livro difícil, é um livro infantil. Mas quando ele se torna leitura obrigatória para uma prova de vestibular, e aí você começa com a questão, o questionamento, meu Deus, o que é que vão me perguntar desse livro? Aí ele se torna um livro já não tão fácil, tá? Então, o nosso critério aqui, o meu critério se esse livro é fácil, médio ou difícil para o vestibulando. E a gente começa com No Seu Pescoço, que é o único livro que mudou em relação à lista do ano passado, né? Quem emprestou o Unicamp 2025 só saiu Niquete, e graças a Deus, e entrou aqui No Seu Pescoço. Então, essa é a única obra nova que a gente tem em relação ao ano passado. E pensando para o vestibulando, eu vou deixar essa obra como. Peraí, que eu não tô lá. Eu vou deixar essa obra como médio, tá? Dificuldade média. Por que de Palermo? Que é o seguinte: não temos uma linguagem extremamente difícil, né? Eu vou fazer muito em breve, tá faltando ainda, de toda essa lista, o único livro que tá faltando vídeo no YouTube é o No Seu Pescoço. E em breve, se passa semana que vem, esse vídeo vai sair aqui, tá? No canal. Mas enfim, tem um vídeo que eu fiz aqui já de analisar a lista da Unicamp, fiz bem no começo do ano ou no fim do ano passado, não me lembro, em que eu falei um pouco disso. Eu acho uma escolha equivocada, porque não é um livro originalmente escrito em língua portuguesa, né? É um livro traduzido do inglês, uma questão nigeriana, enfim, claro que a gente encontra paralelos, né, com a nossa realidade aqui, mas, enfim, acho que tem muitas coisas brasileiras ou em língua portuguesa que poderiam ter sido escolhidas no lugar, mas ok, né? Não é difícil, tá? Mas é longo, né? É um livro longo, são 12 contos, os contos são longos. Então, assim, eles não apresentam muita dificuldade para o vestibulando, mas são 12 contos e 12 contos longos. Então, para vocês terem uma ideia, no Método Bisturi, que é o meu curso em que eu leio com vocês, né, esses livros, eu leio em voz alta e vou explicando um por um. Então, eu levei, no Método Bisturi, 11 horas e 20 minutos, quase 12 horas, né? Um pouquinho mais de 11 horas, para ler os 12 contos. E aí, assim, não é só ler. Eu vou lendo e já vou te explicando. Caso você não conheça, né? Já entra aqui para procurar, aqui na descrição do vídeo, provavelmente vai ter o meu Insta, né? @ju_palermo, para você ver quando a gente abre turmas do Método Bisturi, né? Em que eu vou pegar todos esses livros da lista, seja da Unicamp, seja da FUVEST, eu vou lendo em voz alta para você, enquanto eu já vou te explicando tudo. Para fazer isso com esses 11 contos, a gente leva mais de 11 horas, né? Então, assim, é bastante coisa. Apesar dele não ser difícil, não ter uma linguagem difícil, são coisas atuais e tudo mais, a extensão dele faz com que ele fique no médio aqui e não no fácil, tá? Até porque também para o aluno, para o vestibulando, ele confundir um conto com o outro, e é bem possível e bem comum, tá? Então, primeiro livro é esse. Segundo, Prosas Seguidas de Odes Mínimas, do Zé Paulo Paes, que caiu pela primeira vez no ano passado, entrou pela primeira vez na lista no ano passado, né? É um livro que, assim, a primeira vez que você pega ele, você lê os poemas e você fala, oi, bem, tipo, como assim, né? Vocês vão ver, são acho que, eu tô procurando aqui a informação, porque, se eu não me engano, são 33 poemas, tá? São divididos, né, em poemas que ele chama de odes, e poemas que ele vai chamar de as prosas e as odes, né, encontrei, são de fato 33, tá? E o que acontece aqui? Os poemas não são longos, com exceção de um ou outro, mas eles dão bastante trabalho. O que faz com que este livro, para mim, eu imagino, tá?
que para o vestibulando esse seja um dos livros difíceis da lista. Aí você olha e fala, gente, mas é um livro tão pequenininho, né? São poucos poemas, os poemas não são longos, mas os poemas dão trabalho. Eu tenho dó do aluno que vai sozinho ter que ler e interpretar todos esses poemas, porque eles têm muitas referências, muita intertextualidade. Cada poema ali está falando, na verdade, de muitas outras coisas. Para vocês terem uma ideia também, eu sempre gosto de dar essa questão do tempo, né? O curso de prosas seguidas de odes mínimas no bisturi tem 6 horas, ou seja, em 6 horas a gente lê juntos todos esses poemas e eu explico todos esses poemas para vocês. Mas o tempo que eu levei para preparar esse curso foi muito mais, porque para encontrar informações sobre cada poema está falando, como eu disse, fazendo referência a muitas outras coisas. Então, para o vestibulando sozinho, é um livro difícil. Veja, ele não é longo, mas ele é difícil, porque ele dá trabalho, né? A ideia dos poemas é você ler e entender todos esses poemas, porque quando eles querem na prova, você já leu, já entendeu. Então, esse, para mim, é um livro difícil, tá? É um dos que eu mais gosto da lista. Eu acho muito legal. Mas quando a gente entende, até a gente entender, ele dá um trabalhinho. E aí a gente tem o Morangos Mofados, que, diferentemente do No Seu Pescoço, são somente 6 contos, né? Não é o livro todo, tá? Mas, ainda assim, para mim, eles ficam aqui também nessa categoria de livros de dificuldade média para o vestibulando. Por quê? Apesar de serem só 6 contos, de não serem contos muito longos e da linguagem não ser difícil, tem muita... É o caso do Prosa Seguida de Odes Mínimas. Tem muita coisa para a gente entender nesses contos. Eles dão trabalho para a gente entender o quanto eles são maravilhosos. Para mim, é a obra mais legal da Unicamp, os contos do Morangos Mofados, tá? Mas isso não significa que eles não deem trabalho. Eles dão trabalho. É por isso que eles estão no médio. É legal, os contos são legais, os temas são legais, mas eles dão um trabalhinho. Dificilmente, diferentemente de outro livro que a gente vai ver aqui de contos, a Unicamp tá adorando conto, né? Tem 3 obras de conto aqui, que são contos bem simples e não dão trabalho nenhum. Aqui não, aqui tem muita coisa não dita, tem muita coisa subentendida, e isso dá um certo trabalho, por isso ele fica no médio aqui, beleza? Aí a gente tem o livro de ensaios, né? A Vida Não É Útil, que é um livrinho pequenininho, né? Que fala sobre questões bastante atuais, mas pensando bem na hora de classificar, para mim esse livro também tem uma dificuldade média para o vestibulando, tá? Por quê? Se você vai ler esse livro do Ailton Krenak, que são ensaios, mais ou menos, né? Esse a gente já tem vídeo aqui no canal, e eu explico um pouco do contexto de produção desse livro, que é uma coisa bastante interessante. Esse livro não foi escrito pelo Ailton Krenak, mas foi retirado de falas dele, lives que ele deu durante a pandemia, e entrevistas que ele deu, aí teve uma jornalista que foi lá, recolheu isso e transformou em texto, né? Então, tem todo esse contexto de produção já estranho, né? Mas, enfim, a linguagem super tranquila, com temas super atuais, que tem a ver com questões do meio ambiente e tudo mais, né? Mas aí que vem a grande questão, mas é para uma prova. E o que é que eles vão me perguntar sobre isso numa prova de literatura? Esse livro não está lá na lista da Unicamp para fazerem perguntas para você de história sobre ele, de geografia, de biologia, de sociologia. Ele está na prova de literatura. Literariamente falando, isso de novo eu acho uma escolha equivocada, né? Bota esse livro para os meninos ler, mas não na lista de literatura, coloca como leitura obrigatória para cobrar na prova de humanas, né? Mas não, ele está na lista de literatura. Então, literariamente, o que é que a gente encontra aqui, né? Então, neste sentido, apesar dele ser super curtinho, super atual, com uma linguagem super fácil, ele traz uma dificuldade média para o vestibulando entender como que esse livro pode cair. O que é que podem me perguntar a respeito disso, tá? Na sequência, vem um dos mais insuportáveis, que vai ficar aqui na lista de difícil, tá? Na faixa de difícil. Só que, diferentemente, eu acho que é o mais chato da Unicamp, da lista Unicamp, é uma das escolhas também equivocadas, a meu ver, né? Que é o Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, do Lima Barreto, porque esse livro é chato. Veja, o prosa está aqui como difícil, ele é muito legal, mas ele dá trabalho. O Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá não é legal. E o Lima Barreto é um puta escritor, que tem obras incríveis, mas essa, porra, como é chata. E a Unicamp escolheu essa. O aluno tem vontade de largar. Ele começa a ler
ele não quer mais continuar. Quem continua que é guerreiro, que vai até o fim, né? Porque é um livro diferentão, ele não tem, assim, exatamente um enredo cativante, né? São os dois personagens dando rolê pelo Rio de Janeiro e conversando. E aí o Lima Barreto fez isso para colocar na boca desses personagens críticas que ele queria fazer. E ok, eu, já com uma certa idade, né, que estudo isso, que trabalho com isso, que pesquiso isso, vejo, nossa, que legal, olha a crítica que ele fez aqui. Mas para o vestibulando é chato, é um cu, ele não quer saber, ele quer largar, ele quer preferência por história, né, uma história legal. E aqui não tem, os capítulos são quase que intercambiáveis, né, porque são só as críticas aí do Lima Barreto, tá? Então, é chato. E eu acho uma escolha equivocada, porque aí o aluno que nunca leu Lima Barreto, ele lê isso aqui, ele vai pegar um ranço, ele vai achar que Lima Barreto é muito chato. E não é esse livro, né? Então, esse fica no difícil, porque livrinho chato de engolir, tá? Por outro lado, finalmente aqui, ó, Olhos d'Água é um dos que a gente vai colocar ali no fácil, não tem nem o que falar, tá? Olhos d'Água, Dona Conceição Evaristo, são 15 contos, mas os contos são curtíssimos, uma linguagem super fácil, com temas que são óbvios para quem vive no Brasil em 2025, né? Ela vai falar de temas difíceis de lidar, né, que a gente tem no Brasil, desigualdade, racismo, machismo, violência, pobreza, miséria e tudo mais, mas assim, se você vive, está vivo neste mundo, não são temas sobre os quais você nunca ouviu falar, né? A discussão que ela faz é óbvia, a linguagem que ela usa é óbvia, é super simples, os contos são curtos, nenhuma dificuldade zero aqui, tá? Olhos d'Água é super tranquilo. E é a terceira obra de contos, né? Veja que a gente tem Olhos d'Água, são 15 contos, No Seu Pescoço, que são 12 contos, e mais 6 contos do No Seu Pescoço, haja conto para nós. Mas esses, pelo menos, não te dão trabalho e são super tranquilos. E aí a gente tem o Casa Velha do Machado, que vai ficar aqui, né? Não acho que seja agora. E agora? Eu não sei se eu ponho ele no difícil ou se eu ponho ele no médio, cara. Fico em dúvida por causa da linguagem, sabe? Porque assim, eu vou mudar, eu vou colocar ele no difícil, tá? Porque assim, ó, ele é curtinho, tá? É uma novela, tá? Não chega a ser um romance, né? A extensão dele é curta. Mas a linguagem, sabe? Século XIX, né? São poucos personagens, de novo, né? Não é um romance com um núcleo central e vários outros núcleos pequenos, não. Você tem poucos personagens e tudo mais. Mas a linguagem do Machado de Assis, e aqui eu estou pensando no aluno que lê sozinho, né? O aluno que lê sozinho, ele acha Olhos d'Água fácil. No Seu Pescoço, ele mexe. Mas quando ele vai ler o Machado, quando ele vai ler o Lima Barreto, que são autores com essa linguagem do século XIX, eu acho que o aluno vai ter, sim, dificuldade com Casa Velha. Apesar de ser um Machado, de ser super legal. De novo, não é o que eu acho, né? É o que, como que soa isso para o aluno. Então, para o vestibulando, eu acho que o Casa Velha é, sim, um tanto difícil, principalmente aqui pela linguagem do Machado, né? A gente tem que ter um certo calo para passar por ela sem traumas. Então, para quem lê sozinho é difícil, sim, tá? A gente chega no Alice do País das Maravilhas, que eu já tinha comentado, né? Vou deixar aqui no médio. Para mim é outra escolha equivocada, tá? Do vestibular da Unicamp. Não sei o que esse livro está fazendo no vestibular. Não deveria estar. Graças a Deus, ano que vem ele sai. É um livro escrito em inglês, né, de literatura teoricamente infantil, um autor super controverso, né, que há aí indícios de que ele era um pedófilo, enfim, nada a ver esse livro no vestibular, né, mas está aí no vestibular. E aí é isso, ele não é muito extenso, mas ele é um livro infantil, que seria fácil, mas, porra, mas no vestibular, o que é que eles vão perguntar disso? E, além disso, tem uma questão que eu acho essencial e que dificulta o nosso rolê. Ele é um livro nonsense, né, de propósito, é um livro que não faz muito sentido, brinca com isso, uma história infantil feita para divertir as crianças, então ele não tem muito sentido. Então, em vários momentos, no País das Maravilhas, a Alice vai tentar recitar versinhos ou cantar musiquinhas infantis e ela faz tudo, ela troca as palavras, né? E para a gente é muito difícil porque a gente não conhece essas obras no original. É algo como se ela fosse falar, sei lá, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. Só que aí ela fala, mandioquinha quando brota, espalha a folha pelo céu. Menininha quando grita, põe a mão no nariz, por exemplo, né?
A gente que conhece o Batatinha quando nasce, entende que tá tudo errado. Quando a Alice fala no livro, e são vários os momentos em que ela tenta recitar um poema, um versinho ou uma musiquinha, e ela fala, eu acho que tá um pouco errado, nós não conhecemos o original, lá do século XIX da Inglaterra. Então a piada se perde pra gente, digamos assim, né? Isso acontece muitas vezes. E por que isso acontece? Porque se trata de um livro traduzido. Então, erro, né? Por conta disso, ele fica na média dificuldade para o vestibulando, e se você, vestibulando aqui, né, no ano de 2025, prestando o Unicamp 2026, você se fudeu com esse livro na lista, mas a esperança é para os que vêm ano que vem, que graças a Deus ele não vai estar, tá bom? E para fechar as canções do Cartola, né, gente? Que obviamente vai ficar aqui no fácil, tá? São somente 10 canções, então em termos de extensão é bastante tranquilo. Também não há grandes dificuldades interpretativas, as letras são bem tranquilas, né? A linguagem do Cartola é bem tranquila, as letras não são longas, então dá para matar, digamos assim, rapidamente, não é uma obra que vai exigir muito de você, né? Lembrando que de poesia, a gente só tem Cartola e prosa, seguidas de odds mínimas. Certeza que uma dessas obras vai estar no vestibular. No ano passado, veio Cartola na primeira fase e prosas na segunda. Eu imagino que esse ano possa ser invertido ou prosas nas duas, tá? Acho que esse livro merece aí, né, estar mais no vestibular, tá? Essa é a minha classificação, esse é o meu ranking, então, em questão de nível de dificuldade, de facilidade para o vestibulando das obras da lista da Unicamp 2026, né? Não sei se vocês concordam comigo ou não concordam. Deixem aí nos comentários se vocês mudariam alguma coisa dessa classificação. E aproveita e me deixa aqui que vocês gostariam de ver mais aqui no canal, né? Porque eu estou voltando aí a fazer vídeos semanais. E às vezes a gente tem muita coisa para falar, mas às vezes a gente fala, gente, eu vou falar do quê? Então, se vocês puderem dar dicas aí do que vocês gostariam de ver aqui, isso pode me ajudar a pensar, tá bom? Obrigada mais uma vez para você que está aqui. Manda aí o vídeo para o seu amigo ou para quem você sabe que vai prestar vestibular, que vai prestar Unicamp esse ano. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijo, falou, valeu!